Tá bom. Tá legal. Então, com um prazer enorme que a gente está recebendo aqui no canal do INCT hoje para um bate-papo informal, o professor Amir Caldeira, da Unicamp, e do INCT, de Informação Quântica, e por conta do prestigioso prêmio Joaquim da Costa Ribeiro, e o Amir acaba de ganhar da Sociedade Brasileira de Física. Essa é a terceira edição do prêmio. Então, motivados por esse prêmio, a gente achou que era uma boa ideia bater um papo com o Amir, para ele contar histórias, causos e um pouquinho da trajetória dele até o prêmio. E para bater esse papo com o Amir, a gente tem também hoje o Frederico Brito, da USP de São Carlos, que é um ex-aluno do Amir e vai ajudar a desenterrar as melhores histórias aqui para nós. Bom, boa tarde, Amir, boa tarde, Fred. Boa tarde. Opa, Marcelo, boa tarde. Eu não vou... Amir, você vai me desculpar, mas eu não vou fazer daqueles resumos, né, de carreira, Não. Porque, afinal de contas, tem uma vantagem quando você chega nesses prêmios, é que as pessoas já conhecem você. E quem não conhece devia conhecer. Então, a gente deixa as informações, a gente disponibiliza as informações, e no site do INCT tem informação também. Eu queria começar falando um pouquinho do prêmio. Né? Assim, qual foi a sensação? O que você acha? Qual é a sua relação com esse prêmio? Como é que você enxerga ele? Bom, primeira coisa, eu acho só um lembrete, antes de mais nada. Essa é a quarta edição do prêmio. Ah, já é a quarta? É a quarta, É verdade. Perdão. Não, mas tudo bem, isso aí é detalhe. Bom, a minha relação, claro, esses prêmios você tem um pessoal que encabeça a solicitação, o pessoal que encaminha isso, e, obviamente, eu sabia que tinha, há um tempo atrás, colegas aqui da Unicamp vieram falar comigo que nós vamos sugerir o seu nome para o Prêmio Costa Ribeiro. Foi antes da primeira edição até. E aí eu falei, ok. E aí, então, eles se empenharam em enviar o meu nome, defender a minha candidatura, etc. Então, eu sabia da existência do prêmio. Aí, depois, eu soube que o primeiro contemplado foi o Sérgio Mascarenhas, né? Aí depois eu soube, não, muito bem, eu achei fantástico o prêmio. Depois o Sérgio Rezende, depois a Ivone Mascarenhas também. E agora, então, eu tive a agradável surpresa de saber que o meu nome foi lembrado. Então, é evidente que é sempre muito bom você ganhar um prêmio desse, é uma honra, evidentemente, e saber que o seu trabalho é um trabalho que está lembrado, é um trabalho que ainda tem impacto. Então, é evidente, é sempre bom você, mesmo que você não seja assim, um camarada que gosta de aparecer, etc. É claro que ser contemplado com um prêmio desse é sempre uma coisa importante, né? E outra coisa também é que isso abre um canal como esse aqui, agora que vocês me chamaram para bater esse papo, que a gente, então, pode expor um pouquinho as ideias, não só sobre ciência, mas também ideias sobre todo o entorno da ciência, tanto nacional como internacional, e também falar um pouquinho da história, né, de todo o processo, como que essa coisa surgiu e como que o trabalho chegou a um ponto de ter um impacto muito, muito grande na comunidade. Então, basicamente é isso. Eu estou muito honrado em receber esse prêmio e saber que quem recebeu esse prêmio antes de mim são pessoas assim que eu acho simplesmente incríveis. São pessoas que deram contribuições extremamente importantes para a física do país. E,
Me diz um negócio. Porque o prêmio é para a física da matéria condensada, né? Sim. E a sua... a gente se conhece, né, nessa interface de sistemas quânticos abertos né, que eu trabalhando com ótica quântica, você com mais aplicação em matéria condensada. E eu queria aproveitar, então, a oportunidade, porque a minha impressão, né, é de que a mecânica quântica, né, embora ela seja uma teoria do século XX, né, eu entendo que ela tem fases diferentes no século XX. Então, ela tem aquela mecânica quântica, digamos, feita até mais ou menos os anos 60, 70, que é a que a gente encontra nos antigos livros de mecânica quântica e que é, de certa forma, limitada pela capacidade experimental até aquela época. E depois você tem, digamos, a mecânica quântica do pós-anos 70, anos 80, em que o desenvolvimento de capacidade experimental aumenta brutalmente, né? Você tem o laser, você tem os resfriadores, você tem né? E você começa a ter condições de fazer experimentos de forma controlada muito grande. E aí, interessantemente, a sua carreira se insere nessa transição, né? De maneira que você é um você dá grandes contribuições para a fase, digamos, moderna da mecânica quântica, mas para o início dela, desde o início dessa fase moderna até hoje em dia. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, se possível, qual é a sua perspectiva de como se deu essa transição aqui no Brasil e como é que isso se encaixa na sua carreira e como é que você percebeu, se você percebe essa mudança ao longo do tempo e como é que você se insere nessa mudança? Não, ok, mas a primeira coisa é o seguinte, eu queria saber se você quer saber se o que você quer ouvir é mais sobre a minha visão sobre esse tipo de nova fase da mecânica quântica no Brasil, ou você quer mais um histórico de como que essa coisa ocorreu, quer dizer, e como que eu me envolvi exatamente, como você bem disse, nessa transição, porque eu acabei sendo ali um camarada que estava num determinado momento, eu estava num lugar onde essa coisa começou a acontecer. Então teria... Eu não sei se seria melhor eu começar falando sobre isso, e aí depois, mais ou menos, essa coisa vai se encaixar e a gente vai ver. Quer dizer, eu acho interessante fazer até um histórico sobre como a coisa começou, como eu fui envolvido nisso. E é interessante, porque eu fui envolvido nisso. Até estou escrevendo essa minha palestra, eu já comecei até a escrever essa palestra que eu vou dar no dia 12. Eu estou fazendo exatamente um histórico, né? E esse histórico começa, na realidade, no meu mestrado. Né? No meu mestrado na PUC-Rio, orientado pelo Nissim Zaguri. E eu me lembro que, na época, já era moda aquela história de você usar métodos de teoria quântica de campos em matéria condensada, física de muitas partículas, e também já o grupo de normalização para transições de fase. Essas coisas estavam assim, muito em moda. E eu queria trabalhar nisso daí. Mas só que, na hora que eu eu escolhi o orientador, o Nissim, etc., e assim falou para mim, não, você vai ter um problema muito interessante, que é o problema de quantização do sistema dissipativo. Então, foi a primeira vez que alguém veio me falar de dissipação em mecânica quântica, foi o Nissim. Mas ele falou muito dentro do espírito acadêmico de quantizar sistemas isolados, né? Quantizar sistemas com dissipação, coisa do gênero. Então, ali a gente estava assim, meio sem um contexto claro de como abordar o problema. E, quer dizer, inclusive, toda a literatura que eu tinha acesso na época era uma literatura exatamente da área que você bem conhece, que era a física de laser, né? Você, então, acopla o modo eletromagnético numa cavidade, tem os modos da cavidade, então você tem a relaxação daquele modo, etc. Então, muito bem.
Então, foi aquele tipo de coisa que eu comecei. Quer dizer, eu comecei a trabalhar, a minha primeira, o meu primeiro contato com essa literatura foi exatamente a literatura do pessoal mais voltado para a ótica quântica, né? Então, você já tinha uma certa abordagem de sistema mais reservatório. Então, isso daí foi a minha... E acabou que, na época, eu acabei pegando, a gente trabalhou com um sistema de fônons e magnons acoplados a um meio, enfim, relaxação de 2 sistemas acoplados. Né? Bom, muito bem, depois eu fui para Sussex fazer o doutorado. Quando eu fui fazer o doutorado, de novo, estava pensando em trabalhar com alguma coisa ligada à teoria de campos e métodos em matéria condensada. Esse negócio, o camarada acha que interessante você tem que trabalhar com método sofisticado, mas, enfim, não fugia muito à regra. Então, o que aconteceu ali foi que eu passei um ano, o Tony Leggett foi. As pessoas com que eu estava querendo trabalhar em Sussex, um tinha mudado, tinha ido para Manchester, que era o Mike Moore, Gabriel Barton, que é um cara que estava trabalhando com hélio e também muito com enfoque de métodos de teoria de campos e para hélio 3, também tinha mudado de área. E o Tony Leggett era uma pessoa de quem eu tinha ótimas referências através do Gilson Carneiro e do Jorge Andrés Vieca, porque ambos tinham sido contemporâneos do Tony Leggett em Urbana, quando o Tony estava fazendo o seu pós-doc lá. Então, todos eles faziam pós-doc em Urbana nessa época. O Gilson, os Vieca e o Tony Leggett. E o Gilson e o Jorge André me falaram, não, vai trabalhar com o Tony Leggett, esse cara é muito bom. Eu não sabia quem era o Tony Leggett na época. Era um prêmio Maxwell e já era um cara de destaque por causa da teoria do L3, etc. Então, o que aconteceu foi que eu cheguei, o Tony falou, olha, eu não trabalho nessa área que você quer, etc. E eu fiquei um ano assim, meio solto. Ele até falou, olha, começa a pensar em problemas de ordenamento de fases em sistemas de baixa dimensionalidade. Mas aquele negócio também não era a área dele, então eu fiquei meio solto. Mas ele fez uma viagem aos Estados Unidos e ele voltou em setembro nós estamos falando agora em 77. Ele chegou e me falou, olha, tem um problema muito interessante que envolve exatamente essa teoria quântica de campos e é um método que eu gostaria de testar um problema de nucleação das 2 fases superfluidas do hélio. A fase A, que é uma fase anisotrópica, e a fase B, que é uma fase isotrópica. E ele falou, bom, tem esse processo de nucleação que demora 15, 20 minutos para ocorrer, etc. E tem todo um estudo sobre raios cósmicos, mas eu estava pensando na possibilidade de uma flutuação quântica. E aí tinha esse trabalho que ele tinha visto do Sidney Coleman, que era um físico de teoria de campos, que ele falava do decaimento do vácuo falso em teoria de campos. Então, muito bem, quando eu vi o negócio, eu fiquei empolgadíssimo, comecei a pensar, aí comecei a estudar hélio 3 e comecei a estudar toda a técnica que o Sidney Coleman tinha usado para o decaimento de uma configuração metastável de uma teoria de campo. Então, foi aí começa essa brincadeira do tunelamento. Muito bem. Então, só que o problema de teoria de campos era um problema com o campo escalar. E o hélio 3, o parâmetro de ordem do hélio 3, que seria o campo que com o qual eu iria trabalhar, é um objeto que tem 18 graus de liberdade, é uma matriz 3x3 complexa. Então, um caos. Então, o que aconteceu? Eu fiquei trabalhando, a gente começou a trabalhar com determinadas geometrias para ver se simplificava esse problema da dimensionalidade, enfim. Mas aí eu assisti um curso com o Terry Clark. Terry Clark era um experimental de baixas temperaturas e ele estava dando um curso sobre dispositivos supercondutores. Ele estava falando de junções de Josephson, estava falando de squids, e aí ele falou, olha, tem um problema interessante aqui, que é um problema que os americanos já trataram um tempo atrás, investigaram o problema de flutuação térmica, né, para descrever um certo decaimento de uma configuração metastável naquele sistema.
Aí ele até falou, aí ele meio que, pois é, a gente pode imaginar o que aconteceria com isso aqui se fosse um tunelamento. E aí ele tinha. Aí depois o Tony veio me falar, o Terry Clark veio falar comigo de um problema interessante que pode aparecer em squids. Aí eu falei, eu já vi, ele também falou isso em aula. Aí eu falei para o Tony, olha, Tony, o problema é o seguinte, o problema do tunelamento aí dá para resolver. É um problema simples, porque agora a variável é uma função do tempo, ponto. É uma coordenada, basicamente, então a gente sabe quantizar esse sistema. O problema todo é a dissipação. Aí eu já tinha um certo background que vinha do meu mestrado, como é que se tratava de dissipação em mecânica quântica. Eu falei, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou acoplar um banho. Então, não tenha dúvida, porque isso aí já era a minha experiência anterior. Então, eu comecei a juntar as peças, que seria basicamente aí. Isso daí, olhando toda a literatura, na época, eu vi os trabalhos do Feynman, em particular o trabalho do Feynman Vernon, e outros trabalhos do Swansea, Lesman, um monte de gente que usava muito um acoplamento diferente daquele que eu tinha usado no mestrado, que era esse tal acoplamento aos osciladores através da coordenada-coordenada, um acoplamento bilinear. Então, o que eu fiz ali naquela brincadeira, foi começar a atacar realmente esse problema e juntar as peças. Um problema que era um problema de formulação de integral funcional para tunelamento, que te remete a um WKB, um problema que era o problema de acoplar um banho para você ter processo dissipativo. Então, juntando essas três coisas, eu acabei conseguindo achar a solução do problema do tunelamento de um sistema simples, de uma partícula, num potencial tipo cúbico. Então, eu consegui descrever o efeito da dissipação do tunelamento. E aí vem a coisa interessante, né? Até ali era um problema de, ok, então eu peguei um sistema que tem uma variável macroscópica e quantizo. Tá, agora existia toda uma implicação que o Tony ele já tinha também, não só o interesse em hélio 3, mas ele sempre foi um cara muito antenado nessa parte de fundamento de mecânica quântica. E aí começou a história, né? Aí então veio todo o desenvolvimento de o que ele realmente está tunelando, como é que seria a interpretação disso. Aí vem a ideia do tunelamento macroscópico e vai começando a ter esse desenvolvimento para ele ver, ok, você olha ingenuamente uma variável fluxo e faz a quantização, tudo bem, no princípio ninguém te impede de fazer isso. O problema é o que está por trás de fato e como que você interpreta essas coisas. E a partir daí, então, muita gente, porque aí é que vem essa brincadeira de você acoplar com banho de osciladores, isso aí já estava sendo usado em vários lugares, mas uma coisa meio restrita, você descreve a relaxação. Eu acho que, inclusive, esse impacto ter sido tão grande foi exatamente a contextualização. Esse problema aparece num momento, e ele é usado numa situação ali que muita gente falava na época em quantizar sistemas dissipativos. Você tinha uma coleção de abordagens para quantizar sistema dissipativo, mas aquilo ali não saía do lado acadêmico. Então, eu atribuo, assim, vamos dizer, toda esse boom do trabalho exatamente com o fato de que estava começando, na época, o pessoal a investigar esses tipos de sistema, basicamente, como você mesmo disse, já começava a ter uma transição para você ter os métodos experimentais melhoraram muito, então você conseguia testar o seu sistema em níveis bem mais sofisticados, temperaturas extremamente baixas. Nós estamos falando, por exemplo, em milikelvin, né? Então você está. Então começou tudo isso daí, não só isso, mas tudo que aconteceu depois vinha mais ou menos junto. Depois o pessoal da IBM trabalhando com aqueles anéis de ouro e tentando ver o experimento de Aharonov-Bohm, fazer a observação disso.
Então, tudo estava mais ou menos acontecendo ali naquele momento. Final dos anos 70, começo dos anos 80. E, então, quer dizer, era uma coisa meio inesperada, onde é que a coisa estava indo. E, evidentemente, essa contribuição ali acabou sendo o ponto que o pessoal falou, bom, a dissipação você tem aqui a forma de tratar. E isso daí, então, começou a ter desdobramentos em outras áreas também. Amir, Quer falar alguma coisa? eu quero sim fazer um comentário, que é o seguinte, eu acho muito bacana esse relato que você faz, porque você contou uma história. Você contou uma história de como surgiu, cresceu e se concretizou o seu trabalho de doutorado. Aí, olha só o que eu pesco da sua história. Olha a quantidade de aspectos interessantes e divertidos de ciência que eu pesco da sua história. Eu pesco que esse seu trabalho é resultado de fazer conexões entre assuntos que não necessariamente as pessoas sabiam que estavam conectados, que é uma das coisas mais divertidas de se fazer em física. Também é fruto de juntar contribuições e ideias de diversos cantos do planeta. Você sai do Brasil com uma pergunta na cabeça, que nasce no mestrado, e com uma técnica debaixo do braço. Você assiste uma aula que te dá uma outra pergunta. Você toma contato com o seu orientador, que te dá uma outra pergunta. Você vai numa conferência que te dá uma outra pergunta. E aí você consegue juntar e costurar todas elas. Outro aspecto divertido também, que você diz assim, eu passei um ano meio que é um pouco daquele ócio que às vezes a gente precisa, que é para a gente descobrir onde é que estão as perguntas que realmente são legais e que interessam para nós. E você vê que o que muita gente pensaria que é um ano perdido acaba virando um tremendo trabalho, entendeu? Inclusive, deixa eu só complementando o que você está dizendo. Logo no comecinho, eu disse, olha, é bom, o prêmio é interessante, que abre canais que eu posso expor, né, ideias. E então, até tem hora que eu fico meio com medo, né, de falar assim, peraí, eu tenho que tomar muito cuidado aqui, porque, como os nossos colegas dizem, você não pode passar uma mensagem ruim para os mais jovens, para os estudantes, que você pode ficar um ano, entende, sem produzir um paper. E eu fiquei um ano, que foi meu primeiro ano de doutorado, de fato, eu fiquei fazendo curso e ficava estudando coisas que eu achava que eram importantes, que iam ser importantes, e, de fato, algumas foram extremamente importantes para o meu desenvolvimento futuro. Pois é, não tem regra, né? Não tem. Eu acho que a regra mais, só um segundo, Fred, já passo a bola para você. Eu acho que a regra mais fundamental que resume, porque você vê que esses aspectos que eu mencionei, a gente podia desdobrar esse bate-papo para cada um deles e transformar numa reunião inteira só sobre isso. Mas uma coisa que resume bem a ópera é que bons trabalhos de física demandam essa cultura ampla, geral, demandam colaboração, demandam contribuições de diversas cabeças que veem o trabalho por ângulos diferentes. E demandam um certo tempo, que a gente nunca sabe a priori qual vai ser. Né? Claro, exatamente. É verdade, é verdade. Então, sem medo, eu acho que foi fundamental todo esse período e eu me lembro que eu ficava frustradíssimo na época, porque vários colegas já estavam publicando 3, 4 papers, eu não tinha publicado nada ainda, entende? Então eu estava frustradíssimo. Mas isso daí é evidente que... Mas não é que eu não gostasse do que eu estava fazendo, eu estava preocupado, porque mesmo naquela época, né, a cobrança não era como é hoje, mas já existia uma cobrança por publicação, né? A cobrança já existia. E quando você entra num processo... Agora,
aí você acaba sendo influenciado pelo seu meio. Evidentemente, o meu orientador, o Tony Legg, teve uma influência muito grande na minha maneira de ver as coisas. É claro, porque... E ele é um cara que sempre foi muito crítico de você publicar por publicar, né? Ele sempre foi um cara muito crítico de falar, não, vamos resolver um problema, né? A ideia é resolver um problema. Inclusive, essa ideia da técnica, né? É bom até acrescentar isso também. Não, eu quero trabalhar com um método tal. Não, você não trabalha com método. Você resolve problemas em física. Não importa se o método vai ser muito sofisticado ou vai ser teoria de perturbação em primeira ordem. O que importa é que você vai resolver um problema. Você vai dar resposta para uma questão pertinente. É esse o ponto. Então parte do meu aprendizado passou muito por aí. Entende? Falou assim, não, peraí, afinal de contas, acabou caindo no meu colo um problema que parcialmente era o que eu queria, mas não era plenamente o que eu queria. Mas, por outro lado, eu aprendi outras técnicas, então eu aprendi outra maneira de abordar os problemas, enfim. Fala aí, Fred, você que é... Não, então, eu só vou corroborar um pouquinho o que vocês falaram, né? Assim, essa coisa de conectar saber, da erudição, né? De você estar atento a outras áreas, não ter tá tão míope só naquela coisa, né? Do seu cantinho, é fundamental. E trazer esse seu relato, a gente só tem a ganhar, porque nós vivemos um momento de urgência do produtivismo, que, de certo modo, se não for controlado, se não for bem pensado, ninguém está negando a questão do produtivismo, ela é importante, Claro. mas a sua urgência, só o fazer por fazer, pode estar podando outros caldeiras, né, que não vão ter a oportunidade de pensar profundamente e dar tempo ao tempo, maturar, né, um problema, ouvir e tal. Então, o seu relato é fantástico e se coloca muito atual, né? E aí, cara, eu vou dizer que eu morro de inveja de você por vários aspectos, né? Você sabe disso. Não, por favor. Mas um deles é, como o Marcelo já trouxe aí, você viveu a gente está vivendo, né? Mas a sua geração viveu um momento fantástico de sair daqueles experimentos de pensamento, né? Para ver algo concretizando ali, né, ocorrendo. Cada dia eu imagino sair numa publicação e você, putz, isso aqui é incrível, que estava lá no livro, como nunca vai acontecer, e de repente a gente está discutindo a materialidade. Então, te invejo também nisso, mas tem um aspecto nessa da mecânica quântica moderna, que Marcelo levantou a bola, que você também vivenciou, e aí já foi aqui no Brasil, né? Porque você voltou nos anos 80, se estabeleceu na Unicamp, e, de certo modo, você, aqui, certamente, e também do ponto de vista mundial, meio que conduziu, né, a parte da informação quântica, viu o nascimento, né, dessa área como uma abstração, às vezes até algo só puramente teórico, e aí vendo os tijolinhos serem colocados de maneira adequada no momento certo, e hoje estamos vivendo esse momento que é chamado da segunda revolução da tecnologia quântica. Cara, conta como foi isso, e principalmente... Pois é, não, isso daí, rapaz, eu queria ter uma maquininha do tempo. Sabe para quê? Para voltar para o lugar, porque eu estava simplesmente naquele lugar onde eu devia estar naquele momento certo. Por exemplo, olha só, quando eu voltei para o Brasil, fiquei 3 anos no Brasil, depois eu fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu passei 9 meses, ou 8, no então ITP, hoje KITP, na Universidade de Santa Bárbara, e depois eu passei 1 ano na IBM. Então, veja só, o programa que eu estava participando no ITP era sobre efeitos quânticos macroscópicos, né? E era um negócio interessante que eles estavam juntando pessoas da área de matéria condensada, por um lado, e aí tinha o pessoal que vinha, que falava até de detetor de infravermelho, e etc. Então, tinha várias áreas que já estavam começando a ficar
estavam se ligando a todo esse processo de efeitos dissipativos. Outra coisa, a detecção de ondas gravitacionais. A ideia é como que você, então, naquela época, o pessoal queria fazer com aquelas barras, né? Era o Weber, né? O camarada que tinha uma proposta para você detectar ondas gravitacionais. E aí o pessoal ficava pensando que, obviamente, o processo de vibração, esse negócio vai poder, evidentemente, ter um caráter destrutivo na tua medida. Então, se falava de detecção de onda gravitacional, infravermelho e toda essa parte de dissipação em sistemas mesoscópicos e coisas do gênero. E esse programa durou 8 meses. E ali, naqueles 8 meses, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente e muitas pessoas que deram contribuições também importantes para a área de dissipação e outras com quem eu tive o trabalho que a gente fez no ITP foi um trabalho da decoerência dos 2 pacotes no oscilador harmônico. Então, aparecia ali o tempo de decoerência, claramente, muito mais curto do que o tempo de relaxação. E quem estava no mesmo corredor que eu era o Zurek. Era o Zurek, meu vizinho de sala do lado era o Dan Waltz, o outro era o Gerd Schoen. Então, era uma turma ali, Carlton Case. Então, olha só, aí eu conversando com o Zurek sobre o resultado lá dos pacotes, aí a gente começou a conversar, e aí comecei a ver o problema de correlacionar o banho com estados diferentes, enfim. Olha, eu falei, caramba. E ele tinha tido um trabalho que era ligado com essa parte de decoerência. Ele estava interessado em ver como que processos de decoerência podiam meio que explicar o processo de medida quântica. Então, ele ficou super animado. Quando ele viu que, com o modelo de osciladores, eu chegava analiticamente no negócio que ele tinha feito um cálculo numérico, um sistema de 2 níveis. Né? Ele falou, não, nossa, o teu modelo, esse modelo dos osciladores está dando um modelo exatamente solúvel. O Dan Waltz começou a publicar uns 5 trabalhos sobre problema de evolução temporal de 2 pacotes coerentes, que o Dan Waltz era de ótica quântica. Então, ele começou a trabalhar com isso em ótica, um modelo já no tipo rotating wave. Né? Então, tudo estava acontecendo. Agora, o mais interessante de tudo. Então, isso daí já, por si só, toda essa parte de coerência, a gente estava conversando ali. E os caras que estavam mexendo com essa coisa, e o que eu estava fazendo, tudo se encaixou maravilhosamente bem naquele momento. Agora, o mais interessante de tudo foi a palestra. Então, o programa começa com uma workshop de 1 semana ou 2 e termina com uma outra workshop de 1 semana ou 2. Quem dá a palestra de encerramento do programa como um todo, né? Ou seja, da segunda workshop? Feynman. Você sabe qual era o título da palestra dele? Quantum Computing. Eu nunca tinha ouvido falar em Quantum Computing. Eu nunca tinha pensado no que poderia ser a física da teoria de computação. E o que ele falou para mim ali, eu falei, caramba. Aí ele começou a soltar as primeiras ideias, que só mais tarde eu vim começar a entender o que estava acontecendo ali naquele momento. Quer dizer, a computação quântica, na realidade, o Feynman já estava soltando isso daí, mas isso já vinha com computação reversível clássica, já vinha com a teoria, porque isso vem com Landauer, com a ideia de que informação é física e dissipação de energia em computadores, como que você evita isso, e aí vem toda aquela história da computação reversível. Então, eu até recomendo que vocês olhem os 40 anos da computação quântica, que dá 40 anos do evento que teve em Endicott, no campus do MIT, que foi em 1981. Eu estou falando de 1984.
Essa coisa tinha acontecido 3 anos, mas ninguém sabia o que era computação quântica 3 anos antes, tampouco em 84. Mas o Feynman falou daquilo. E um dos trabalhos que estava saindo também ali era um trabalho que, na época, era um PRL do Tony com o Sudeep Chakravarty, que era exatamente sobre... Não era o Sudeep e o Tony, no PRL. Eles estavam falando do squid quando você tem a configuração biestável, ou seja, o que realmente hoje a gente chama de qubit de fluxo. Né? Então, estava surgindo ali, e também já começou a surgir ali naquele momento algumas pessoas incomodadas com a descrição de você usar a fase ou fluxo, por que não usar carga, que já era uma ideia, um precursor da caixa de par de Cooper. Gente, aquilo dali estava estourando naquele momento, mas não estava claro ainda para onde a coisa ia. E o pior de tudo é que eu saio do ITP e vou para a IBM, onde eu fico 1 ano. Eu era vizinho do Charles Bennett. Era o que eu ia dizer. Eu era vizinho do Charles Bennett. Eu nunca conversei com o Charles Bennett. Nesse mesmo ano, eles estavam propondo o protocolo de distribuição de chave criptográfica deles. Pois é, rapaz, mas olha, é aquela coisa, você não eu estava muito mais próximo do pessoal que estava resolvendo. Estava o Marcus Bütker e o Landauer, eles estavam muito envolvidos com os experimentos de anéis de ouro nanoscópicos, né? Mesoscópicos, que você fazia a medida do efeito Aharonov-Bohm. Então, tinha aquela brincadeira, sei lá, a resistência tinha uma oscilação. E qual é o período? A fase é de um par de Cooper ou é de uma carga sozinha? Então, essas coisas estavam acontecendo tudo ao mesmo tempo ali. E, evidentemente, tinha um pessoal que estava começando a desenvolver algoritmos quânticos. Quer dizer, não sei se exatamente naquela época eles já estavam, já era... não sei se era se eles já estavam com a ideia de... Porque tinha o pessoal do projeto de hardware da IBM, que era, desde o meado dos anos 60, você usar junções de Josephson. Né? Então, eles já estavam com esse negócio. Então, inclusive, a primeira tentativa de se fazer o experimento do tunelamento dissipativo foi exatamente o Webb e Voss, que eram 2 pesquisadores da IBM que estavam trabalhando exatamente esse projeto de junções Josephson para memória de computador. Mas não era ainda a ideia de você ter um computador quântico aí. Tá? Aí, depois é que a coisa começou. Mas isso daí estoura. Estou falando de 1985, quando eu estava na IBM. Já em 95, uma década depois, essa coisa já se falava em computação quântica corriqueiramente. Quer dizer, então, em uma década. E é muito curioso que essa segunda história que você conta para nós é legal que, hein, Fred, essa é uma das vantagens da gente conversar com o pessoal que, como a Amir diz, por acaso está sempre no lugar certo, na hora certa, é por acaso. Né? Isso, exato. Não, mas é verdade. É a sorte, né? Mas a sorte dos bons. Mas tem um outro aspecto bacana dessa segunda história que você conta, que é justamente o fato de que, muitas vezes, uma nova grande ideia, no sentido agora de uma nova área de investigação grande, ela surge ao mesmo tempo em vários lugares sem as pessoas se darem conta. Né? Você está trabalhando nesse assunto aqui, você não faz a menor ideia de que esse assunto daqui a 10 anos vai ser ponta de lança da área. O outro está trabalhando nesse assunto aqui, também não faz a menor ideia que vai ser ponta de lança da área. E 10 anos depois, essas 2 pessoas que estão trabalhando em coisas completamente separadas estão participando da mesma conferência porque os 2 estão trabalhando na mesma área. Né? É um troço... Então, e essa área em particular, foi bom você falar da área de computação e informação quântica. Eu vou dizer assim, olha, esse é um casarão com um monte de janelas. Então, as pessoas vão entrando, cada uma entra de um lado. Então,
porque é uma coisa tão rica, envolve tanta coisa. Você vem desde uma coisa extremamente acadêmica e fundamental, que é a base mesmo de o que é a mecânica quântica, fundamentos de mecânica quântica, até que nível você aplica, a uma realização experimental. Então, e também cai um pouquinho essa ideia de que não, você deve, quando você faz, você não, essas coisas são, isso aí é coisa de teórico, isso aí não serve para nada. Cara, essas coisas todas eram coisas de teórico. Isso era tudo coisa de teórico. Entende? E está tudo aí. Então. E por outro lado. Hoje as pessoas têm um pouquinho mais de respeito, porque eu acho que a pancada foi tão forte que os caras falaram assim: nós não podemos mais ficar cobrando por esse lado, não por aí. Porque esses caras conseguiram mostrar. Então, é um grupo, não um grupo, vários grupos, várias pessoas, diferentes áreas. E até mesmo, por exemplo, quando eu falei de várias entradas para essa área de informação / computação quântica, para você pensar em termos do seu processador, você vê o pessoal de ótica quântica, vem o pessoal de física atômica, vem o pessoal de supercondutividade, vem o pessoal de NMR em líquido. Quer dizer, é um negócio assim que você consegue juntar vários grupos diferentes. O pessoal que vem falando de computação topológica, uma coisa bem mais matemática, a ponto de, quando a Microsoft fez a Station Q, perto do KITP, de Santa Bárbara, né? O camarada que era o cabeça lá era um matemático. Era o que eu ia dizer. Tem também o pessoal hoje em dia de ciência da computação, tem o pessoal dos engenheiros, tem os matemáticos. Exatamente. É completamente multidisciplinar. Então, quer dizer, caiu por terra essa ideia de, não, peraí, você vai fazer uma coisa aplicada, então tem... Não é só um desenvolvimento, porque nesse caso aqui você teve, desde a fundamentação até o desenvolvimento de coisas mais práticas, isso ocorreu em... Olha, nós estamos falando aqui, vamos lá, Endicott, é 81, são 40 anos, né? 41 anos já. Então, aí é que está. E nesse período, ou seja, 40 anos atrás, não tinha nada. Tinha ali um pensando uma coisa, outro pensando em outra, e as pessoas, olha... Mas não tinha assim nada claro, vamos fazer um projeto para desenvolver um computador. Não, claro que essas coisas são pertinentes, devem existir sim, mas a partir do instante que você já sabe que aquela coisa é promissora, você tem um caminho para onde ir, você tem com o que contar, ok, mas na hora de desenvolver, ninguém podia imaginar que tudo que estava sendo desenvolvido entre 1980 e 1990 iria gerar o que nós temos hoje. Isso, inclusive... Você vai dizer, não, você está bolando o computador quântico. Não existia nada disso. Então, se você me permite pontuar, porque Sim, claro. Estamos em 2022, né, e tem uma geração chegando aí, e aí talvez ela vendo você falar e observando o que a gente tem de resultado de computação quântica, que atualmente dispositivos supercondutores estão com a primazia, né, vamos dizer assim, com os melhores dispositivos nesse momento propostos. Bom, e aí é importante comentar assim, que ninguém, nos anos 80, anos 90, ninguém apostaria que dispositivos supercondutores chegariam onde estamos. Na verdade, dispositivos supercondutores passou por muito tempo como um patinho feio da área, porque tinha tempos de coerência muito ruins, tá entendendo? Era matéria condensada. Exatamente, né? Então, para os mais novos que estão nos acompanhando, quem começou lá em 80 era patinho feio, houve uma corrida, criou-se, através das dificuldades dos outros, o fortalecimento das suas plataformas, né? Então, dispositivos supercondutores começaram a ficar
cada vez mais interessantes, mais promissores, com todo o esforço. E hoje estamos aqui, mas amanhã podemos estar com a topologia, né? Você pode falar bem disso. Você teve exatamente nesses lugares. Você teve na IBM com o Di Vincenzo, depois você foi para a D-Wave, você viu exatamente como que essa coisa foi se desenvolvendo. Você teve muito mais próximo ainda do desenvolvimento mesmo real da coisa. Eu vi ali a coisa surgindo, mas você já pegou um estágio de realmente a turma estar trabalhando em cima disso, mas nem por isso você deixar de pensar no que era o fundamental, né? A base, a física da coisa. E cada vez mais essa ideia da miniaturização, que é o que, em última instância, levou a tudo isso, né? Cada vez chegar a dispositivos menores e menores e menores, a ponto deles serem praticamente átomos gigantes. Isso daí veio graças a todo o desenvolvimento tecnológico, que evidentemente não para, e a gente vai ver até onde que limite que você chega. Enfim. Só para fazer a última pergunta, antes de passar para Marcelão, cara, mas aí, no momento que a gente está passando, de dificuldades na política científica e tudo mais, conta como foi fazer tudo isso, fronteira, aqui no Brasil. Eu acho que isso é muito importante para as gerações que estão chegando, para aquela coisa assim, nós podemos, nós somos capazes, né? Então, com o mínimo, a gente já consegue florescer muita coisa. Compartilha, assim, porque também, deixa eu falar algo pitoresco, como seu ex-aluno, eu conheço algumas histórias e não vou falá-las aqui para não... Não, você, por favor, mas tem uma bem... Sinta-se à vontade para fazer o que você quiser. Tem uma bem pitoresca do nosso amigo história. Harry, que Harry chegou e disse que queria fazer iniciação científica com você, né? E você, quando ele foi perguntar sobre iniciação científica, você deu a seguinte resposta, abre aspas, não tenho aluno de IC, nunca tive e nem pretendo ter. Você sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Deixa eu explicar. Não, isso soa muito arrogante, né? Sou extremamente arrogante. Como é que você chega para um garoto e o cara pior é o seguinte, o Harry é um cara brilhante, então ele podia ter falado, tchau, eu não vou trabalhar com ele. Mas não, ele falou, não, eu quero trabalhar assim, de certo motivo. Mas a minha posição era... Eu sou um cara muito crítico com respeito a várias coisas que viram regras, que eu acho que elas não têm que ser regras. Para mim, iniciação científica era um prêmio, ou um incentivo para alguém que estivesse fazendo a graduação, tivesse já com um bom desempenho, entende? Ok, ainda tem gordura aqui para queimar, vamos lá, eu posso, né, trabalhar. De uma hora para outra, a iniciação científica virou regra. Todo mundo tem que fazer iniciação. Então, de uma coisa que era praticamente alguma coisa que você ia dar para um aluno que estivesse indo bem, etc., você, não. Agora, todo mundo tem que fazer. E mais, precocemente. Então, você vê uns alunos extremamente jovens já falando de iniciação. Eu falo, cara, e mais, recentemente surgiu até, que evidentemente não é dessa época, algum tipo de iniciação no próprio colegial. Não é que eu acho que você não... Claro, você tem que ser exposto à ciência, coisa desse tipo, mas você já começar a te trazer para um problema lá atrás... Aí eu pergunto, vem cá, que hora que você vai sentar, vai para a sala de aula, vai aprender mecânica quântica, elétrico? Ah, não, mas você aí aprende... Não, mas calma, eu acho que é o seguinte, eu acho que... E outra coisa, muitos trabalhos de iniciação científica que eu vi eram trabalhos que o aluno ia lá e rodava manivela, fazia alguma coisa que, evidentemente, não ia ser tão útil na formação dele, tá? Ou talvez, operacionalmente, assim. Então, eu tinha um pé atrás com esse negócio de iniciação. Aí, no meu tempo, a iniciação era uma coisa. Aí, de uma hora para outra, quando eu passo a ser professor, virou... Mudou completamente de característica. Não. Então, eu já tinha um pé atrás. E até ali eu não tinha tido oportunidade de realmente orientar nenhuma iniciação. A partir daí, eu orientei algumas iniciações, sim, mas não foram muitas.
Mas não foram muitas. Eu não fiz assim um batalhão de iniciações científicas. Não fiz. Eu A gente sempre... trabalha numa área, a me ver se você concorda comigo, né, o que o estudante precisa conhecer que é mecânica quântica, ele só tem contato com isso mais para o fim da graduação. Sim. E sem ter contato com mecânica quântica, a iniciação científica vai ser o quê? Vai ser uma espécie de curso de mecânica quântica adiantado para o estudante. Pô, mas exatamente, mas isso, o que eu fiz com o Harry foi isso. Quando eu vi que ele era um aluno que ele conseguia andar mais rápido, dar seus próprios passos, eu falei, olha, você vai fazer o seguinte, a gente tinha um projeto que era um projeto que envolvia alguma coisa, um modelo de Hubbard, alguma coisa desse tipo, e eu virei para ele e falei assim, olha, vamos fazer uma coisa, você vai estudar... Eu dei tópicos de mecânica quântica para ele, até chegar em segunda quantização, coisa do tipo. E aí ele foi fazendo aquilo dali, ele foi estudando e, quer dizer, várias coisas eu deixei de lado. Mas, quer dizer, então, ele era um aluno que ele teve capacidade de fazer isso e fez muito bem, e eu acho que aqui isso daí não desvirtuou de forma alguma a formação dele, mas nem sempre você consegue fazer isso. Mas é o que você está dizendo, é um estudo dirigido, acabou sendo uma coisa assim, mais... E mecânica quântica, ainda por cima, é aquele assunto de física que é, ao mesmo tempo, fascinante e, por outro lado, você leva décadas para aprender, né, Amir? Eu não sei, a gente está aprendendo até hoje esse troço. Opa! Apreciar as nuances. Aquela pergunta boba, né, que você tem certeza que sabe a resposta e você começa a responder e diz, não, peraí, que eu estou me enrolando aqui. Peraí, vamos limpar o meio. Mas nos tempos de cura quântica, é importante dizer que não tem nenhum subjetivismo nisso, porque realmente é complexo, muito intricado, né? Não, claro, pelo contrário, eu diria, Fred. Eu diria que é um assunto que é fascinante, mas, ao mesmo tempo, de cuja interpretação da fenomenologia que a gente conhece, né, é tão sutil que você tem que estudar por muitos anos a fundo o assunto para poder participar da conversa, da interpretação. E não você lê um livro por alto, superficial sobre o tema né? E já está dando aula no YouTuber como influencer. Pois é. Mas, só voltando aqui à pergunta do Fred, olha, eu acho o seguinte, hoje está mais fácil, inclusive, porque a comunicação é muito mais facilitada através da internet, tudo que a gente tem. Você pode trabalhar em assuntos mais complexos e assuntos mais de fronteira. Hoje é mais fácil, mas, evidentemente, você, naquela época em particular, aí vem quer dizer, eu, obviamente, orientei um monte de gente, você, inclusive, Fred. Então, você... Vamos ver, deixa eu tenho que tomar algum cuidado com as palavras aqui, porque pode dar margem a uma má interpretação. A questão é a seguinte, o assunto que a gente está abordando aqui, e toda essa história de dissipação, mecânica quântica de sistemas abertos, sistemas quânticos macroscópicos, etc., e eventuais desdobramentos, implicações, etc. Repara, isso é um assunto que eu mencionei, por exemplo, quando eu estava no ITP, mencionei 4, 5 nomes que vocês todos conhecem. Tá? Então, gente, não é uma coisa de você, o camarada chega aqui, não faz mais aquilo. Gente, aqui você está... Quando eu cheguei aqui, eu estava sozinho. Tá? Absolutamente sozinho.
Então, a comunicação era muito mais lenta, era carta, você não tinha internet na época, e, evidentemente, as pessoas estavam com outro interesse, estavam com interesse de uma física que era a física mais convencional, e etc. Aqui, por exemplo, aqui no departamento, que na época se chamava Departamento do Estado Sólido, muita gente trabalhava em estrutura de banda, etc. Quer dizer, então, eu vim trabalhar num negócio que era completamente diferente. Que esse marciano aí, desde então, era um negócio que estava fazendo uma coisa diferente. E repara, enquanto isso, quem estava lá fora estava tendo um grupo grande de colaboradores. E, evidentemente, a coisa dispara. Eu voltei para o Brasil em outubro de 80, fui contratado na Unicamp em outubro de 80 e desembarquei em Santa Bárbara, na Califórnia, em janeiro de 84. Aliás, nesse meio tempo, em 1982, eu passei 2 meses em Sussex. Eu fui lá, que eu e o Tony, a gente ainda estava acabando de escrever um trabalho. Eu fui para lá. Quando eu estava, esses 2 meses que eu estava em Sussex, eu vi já uma diferença enorme do que estava saindo publicado naquelas coisas que a gente tinha começado a fazer. E, em 84, no ITP, aí então a diferença já estava brutal. O que tinha acontecido, a velocidade que a coisa aconteceu foi muito grande. E olha que naquela época não acontecia com tanta velocidade. Mas aí está. Não, você chega aqui e pode fazer. Então, eu pego o gancho do que você me perguntou, Fred, para dar uma resposta. Quer dizer, não é uma resposta negativa, que eu acho que para tudo você sempre vai encontrar um lado bom e um lado ruim, mas, evidente, não foi uma vida fácil. Tentar fazer uma física que eu sabia como que ela estava se desenvolvendo e estando longe. Porque, evidentemente, como eu estou dizendo, mesmo hoje, com toda a parafernália que a gente tem, há uma diferença de você estar ali, onde a coisa está acontecendo, onde você está tendo a discussão, e você fazer tudo isso aqui você pode fazer online, tudo bem, faz, mas é diferente. Se é diferente mesmo hoje, imagina naquela época. Era muito diferente. Então, quer dizer, eu continuei, evidentemente, não perdi contato, não parei de trabalhar nessas coisas, mas não é tão trivial assim. Não foi muito simples de trabalhar. Agora, eu não deixei de fazer as coisas. Claro, existia um conjunto de problemas que eu tinha interesse. Por exemplo, essa brincadeira, a gente só abordou até agora a parte de dispositivo. Mas, na minha cabeça, por exemplo, quando eu estava ainda no doutorado, a ideia do decaimento de vácuo falso, etc., poderia ser aplicado muito bem para sistemas magnéticos. Depois eu vim a saber que existia uma tecnologia de bolhas magnéticas, esses magnetos bidimensionais. Pensei também em tunelamento, ao invés de tunelamento de vórtices em supercondutores. Então, essas coisas já estavam na minha cabeça. Mas, evidentemente, inclusive, foi projeto de tese. Quando a Kyoko estava aqui, eu tinha colaboração com ela, a gente batalhava em cima de estudar essas bolhas magnéticas. Eu sugeri para a tese de doutorado da Cristiane foi exatamente o problema de tunelamento de vórtices em supercondutor bulk. Quer dizer, mas depois, novamente, quando eu saí, eu me lembro que eu conversei uma vez com o Gianni Blatter na Brown Boveri, em Zurique, isso aí foi em 1987, e em 1990, quando eu volto para a Suíça, aí eu me lembro que a Cristiane estava no processo de desenvolvimento do doutorado da Cristiane, que era... Aí, quando eu vi, o Gianni ia dar um seminário sobre nucleação de vórtices, etc., problema de tunelamento de vórtices. Aí eu liguei para ele e falei, Gianni, o que é isso exatamente? Ele falou assim, isso é fruto daquele papo que nós tivemos lá na Brown Boveri. Quer dizer, o cara, ele simplesmente tinha com ele, naquela época ali, estamos falando de 90, 91, estava se dissolvendo a União Soviética, e ele teve um monte de russo que foi para o ETH, em Zurique, e eles começaram a trabalhar. E o Gianni é um
um trator, um cara brilhante, além disso, trabalha, e com aquele grupo ali, rapaz, os caras fizeram ainda tinha uma argentina, a Ana, que era uma experimental excelente, que estava fazendo os experimentos já naquela época. É completamente diferente, entende? Quer dizer, nós estamos... Aí é que está. São dois níveis de competição. Tá? Então, uma delas, você está falando de uma competição ou de uma geração de conhecimento. Vamos falar em geração de conhecimento, não vou falar de competição, vou falar de geração de conhecimento. Que você está tendo um intercâmbio teórico experimental ali na hora, a coisa está saindo quente, você já está em cima. E com tudo, se você vai falar, por exemplo, do ETH em Zurique, o que eles têm de equipamento, e do lado você tinha também, olha, a IBM de Zurique, que ganhou 2 prêmios Nobel, um seguido do outro, em 86 e em 87. Quer dizer, nota com quem que você está falando. Entende? Aí é que a coisa começa a ficar um pouco complicada. O que a gente vai fazer, você vai, então, trazer um problema que você está em colaboração e etc. Você tem que procurar manter as colaborações, você tem que estar sempre viajando para ver o que está acontecendo, porque a velocidade que a coisa ocorre é muito grande. Aí vem a questão que vocês não perguntaram, mas eu já vou tocar no assunto, até talvez para provocar, que será que nós, então, não podemos bater de frente? Será que nós não podemos desenvolver essas coisas aqui? Eu acho que sim. E mais, eu acho que não tem limite, não. Essa história de dizer, não, temos que encontrar o nosso nicho, a gente só pode esse pouquinho. Não, eu acho que não. Mas, olha, gente, tem que ter coragem, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter um envolvimento grande, tem que ter muita grana, tem que ter uma política científica clara e forte para você poder começar a desenvolver certas coisas. A gente aqui no Brasil pode dar alguns exemplos, talvez não de high-tech, talvez não de dispositivos supercondutores e memórias quânticas, não. Mas você tem, por exemplo, você pega aqui o Sirius. Quem diria, em 1970, 60, que alguém ia poder chegar a desenvolver um equipamento desse porte aqui no Brasil? Desenvolveu. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que tem uma hora que você tem que falar, nós vamos peitar, nós vamos fazer, e vai acontecer. Sei lá, gente viaja, gente volta, traz gente que possa ser útil para ajudar o desenvolvimento aqui. Vamos dar um exemplo. Olha a China. Olha a China. O que esses caras tinham de tecnologia nos anos 80? Tecnologia nuclear, sim, certamente. Algumas outras coisas, sim. Mas o que houve de desenvolvimento científico lá é inegável. E eles estão na fronteira. Agora, repara, eles pegaram gente de fora, levaram para lá. Então, há um investimento. Então, isso daí eu acho fundamental. Eu acho fundamental que você tenha coragem de fazer e tem que ter uma política clara de desenvolvimento, sim. E eu acho que pode chegar lá, sim. Agora, vamos trazer gente para cá, vamos nós também para lá. Isso a gente sempre faz, mas trazer alguém aqui, sei lá, por um tempo maior, tem alguns casos, tá? Mas, em geral, são uma visita mais rápida. Não, tem que trazer gente por um tempo maior. Mas só para deixar bem claro a sua fala, amigo, quando você fala coragem, não é que você está dizendo que quem está no Brasil, os pesquisadores, os docentes, as docentes, não são corajosos ou não são capazes. É assim, é a coragem de ter uma política de Estado. Exatamente, tá exatamente. Para, então, dar uma segurança para que essas pessoas que são corajosas, são capazes, são qualificadas... Claro. Não. Se eu estou dizendo que nós podemos, é porque nós temos capacidade disso. Tá? Eu acho que nós temos capacidade para fazer isso. Agora, claro, não é uma coisa trivial, não é uma coisa de 1 ano, 2. Vai demorar um pouco mais. Também não é de 50, não. Também não é de 50, não.
é de bem menos. Você me dá um gancho, Amir, muito bom com essa sua última, com esse seu relato, que é justamente quer dizer, fica claro, né, do que você fala, que o Brasil tem algumas dificuldades, além das já tradicionais, que todo mundo seria capaz de citar, na ciência em particular, uma dificuldade grande que a gente tem é do isolamento geográfico. Um isolamento geográfico não só de nós para o resto do mundo, mas também de nós para nós mesmos, porque o Brasil é muito grande, né? O Brasil é grande, as distâncias são grandes, não é tão simples, né? Só que aí você me dá um gancho ótimo, porque você foi vice-diretor do primeiro Instituto do Milênio de Informação Quântica, foi diretor do segundo Instituto do Milênio de Informação Quântica, foi diretor do primeiro Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Informação Quântica e hoje é membro do comitê gestor do segundo Instituto Nacional de Tecnologia, que são iniciativas que tiveram por objetivo, né, em parte, justamente vencer esse isolamento geográfico, tanto dentro do país quanto para fora do país, né, com iniciativas que aumentaram o fluxo de pesquisadores estrangeiros aqui dentro, e assim vai. E o resultado disso é que hoje o Brasil tem capacidades teóricas e experimentais, claro, né, limitadas pelas condições de contorno, que são sempre complicadas, mas, enfim, a gente foi construindo essa capacidade. Então, eu queria que você aproveitasse para falar um pouquinho desses casos, sua perspectiva histórica e da situação de momento, e os benefícios e as dificuldades, enfim. Olha, de novo, eu acho que a iniciativa foi uma ótima. As iniciativas foram muito boas, né? Desde lá do Milênio, que o Luiz foi o coordenador e o vice. Depois, inverteu, eu fui o coordenador e o vice. Enfim, depois o INCT. São ótimas iniciativas, eu acho que, de fato, é o que você disse. Foi extremamente útil para o desenvolvimento, inclusive do potencial experimental no país, aí mesmo na UFRJ. Tá? Você teve o Paulo e o Steve montando o laboratório, o Paulo inicialmente montando o laboratório, enfim. Agora, eu acho que isso daí aglutina realmente, abre. Você passa a ter um intercâmbio maior, não só interno, mas externo também. Mas o que eu estava falando vai um pouquinho além disso. Isso aí, não estou dizendo que não tem que ter, não. Ao contrário, é fundamental que tenha para você formar pessoal, para você estabelecer claramente conexões entre grupos e que se possa promover mais reuniões para que as pessoas se conheçam mais e que você tenha um intercâmbio maior de informação. Mas o que eu estava até falando era mais sobre a questão de desenvolvimento tecnológico mesmo, tá? Que muitas vezes as pessoas não acreditam no Brasil e falam não, isso aqui a gente não consegue fazer. Não, nem adianta, porque isso aqui os caras lá fora já fizeram. Bom, se for, por isso que eu dei o exemplo do Sirius, né? Que é uma máquina de grande porte que compete com os melhores do mundo. Então, há condição. O que eu falo é que a gente, nessa área nossa aqui, através dos INCTs, a gente pode descobrir as competências. A gente pode até aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento mesmo dos nossos colegas e de quem está fazendo o quê e aonde. Então, para mim é fundamental. A condição necessária para que qualquer coisa possa acontecer é você ter iniciativas do tipo dos INCTs. Só que com mais condições, inclusive. Agora, uma vez que você tem o INCT e descobre realmente as competências, e quem pode, tanto de fora como de dentro, você pode criar talvez uma rede, talvez alguma coisa, não sei, ou mesmo um instituto físico, onde você vai desenvolver determinadas coisas, e aí eu estou dizendo, aí você vai ter um subgrupo daquele pessoal, tá?
que vai encabeçar esse projeto, tá? Que seria basicamente um spin-off do INCT, que teria a formação de um instituto real, por exemplo. Estou divagando aqui. Então, vamos lá. Que aí você poderia trazer gente com o conhecimento para desenvolvimento de tecnologia de dispositivos, por exemplo. Tá? Sei lá, e crescer alguma coisa desse tipo. Não sei, talvez seja mirabolante que eu esteja pensando, mas eu acho que se a gente não fizer isso, nós nunca vamos desenvolver alta tecnologia no país. Não estou dizendo que o INCT é fantástico, tem que existir, tem que ter muito mais força, tem que ter mais INCTs, e você tem que realmente saber dar uma função clara para eles, por exemplo. Tá? Nesse caso, porque os INCTs são basicamente o pessoal que faz ciência básica e está melhorando as condições teóricas, experimentais, etc., tendo mais contato fora e dentro do próprio país. Mas o que eu quis dizer naquela hora, talvez eu tenha me referido a uma coisa, mas eu estava meio que mirando em outra, que era o problema de você desenvolver tecnologia, de fato. Desenvolver uma tecnologia de ponta. Aí que eu falo que... Quando eu digo que até o Fred quis que eu explicitasse melhor o coragem, é que muitos dos nossos colegas mesmo acham que não, que a gente não, peraí, isso daí não adianta, nós vamos perder tempo. Não é perder tempo. Vamos reinventar a roda. Eu acho que tem que reinventar a roda, sim. É fundamental reinventar a roda. Se você não reinventar a roda que se conhece, você não vai criar uma melhor do que tem aí. Não, a gente pega no conhecimento daqui. Isso o pessoal que procura otimizar o investimento em ciência e tecnologia gosta de dizer muito. Não, nós temos que pegar o conhecimento já, né, adquirido até aqui e partir daqui para diante. Está errado, não vai conseguir. Você tem que reinventar a roda, você tem que voltar lá atrás, tem que aprender a fazer o que já foi feito, sim. E só fazendo isso é que você vai conseguir decolar. Então, eu acho que tem que juntar essas coisas, a gente tem que juntar tudo isso. Entende? Então, tem que se fazer essas coisas e, não sei, talvez eu tenha falado demais aqui. Vocês nem me perguntaram sobre isso, eu já fui falando. A ideia era que acontecesse espontaneamente. Não, porque é aquele negócio, quando você ganha um prêmio desse, como eu disse, uma das coisas, reconhecimento, trabalho ótimo, etc., e te abre um canal para você que está calado no seu canto, claro, sair dizendo coisa, doa quem doer. Entende? E como eu não tenho papo de amigo, quem me conhece sabe que eu gosto de ser crítico, mas nota bem, nessa crítica toda que eu faço às vezes, que parece um pessimismo, é uma mensagem otimista. Claro. O que eu estou dizendo é que nós somos competentes, sim. Agora, vamos comprar. Tem que dar um passo. Tem que dar a cara a tapa, né, amigo? Tem que... Sim, exatamente. Isso aí. Né? Isso aí. Tem que ter um pouco daquela ingenuidade de achar que vai conseguir fazer, né? Claro. Porque sem ela e não vai, né? Exato. Sim, mas sem querer pular etapas, né? Você quer fazer... Pular etapas jamais, eu não tenho que pular etapas. Porque aquele negócio, quando eu falo em reinventar a roda, evidente, as pessoas, quando elas inventaram essa roda, isso aí demorou, sei lá, 50 anos, tá? Para você chegar a um determinado nível de desenvolvimento para alguns dispositivos, etc. Mas você já sabe o caminho das pedras, você vai refazer. Mas sabendo o que você vai fazer. Mas não adianta você falar, não, agora eu não vou nem querer saber porque isso aqui... Não, faz aquilo, ainda mais agora que o caminho está facilitado. Tá? Você já sabe por onde ir. Mas faz de novo, para aprender a fazer. Não tem jeito. Domínio, né? Não tem jeito. Até porque quando você faz é que se aprende, né, amigo? Exatamente. Porque a quantidade de desafios que vão aparecendo no meio do caminho. Claro. E aí, de novo, entra aquele pedaço da conversa que a gente já teve, que está tudo conectado, né, meu amigo?
A tese, você vai resolver. Você tem um projeto de tese. Tá? Vamos cair no nosso campo teórico para a gente ver como é que são as coisas. Então, você fala assim, ok, olha, eu já conheço, você resolver vários problemas de mecânica quântica, eu sei muito bem isso, sei muitos problemas, muita coisa. Ótimo. Vem cá, se você nunca sentou para resolver um probleminha, daqueles que já foram resolvidos 1 milhão de vezes, você vai se embananar. Claro. Na hora que você vai ter que resolver aquele probleminha banal, passou como um pedacinho da sua tese. Claro. Tá entendendo? Então é isso. É por isso que a gente tem que ficar a vida inteira resolvendo probleminha, né, amigo? Exatamente. Para a gente entender onde é que estão as pedras, né? Pois é, então você tem que fazer isso. Então é importante, sim, entende? O camarada refazer a coisa. Mas não vejo nada de errado. Agora tem um exemplo claro da China, como você comentou. Sim. Hoje a China tem um computador baseado na plataforma de dispositivos supercondutores, e isso foi desenvolvido nos últimos 10 anos, 8 anos, coisa desse tipo, tá entendendo? Quando, na verdade, estava começando Se eu quisesse conversar com alguém em 1982, 3, 4, 5, sobre decoerência e sobre aquelas coisas que ele estava fazendo, jamais ia procurar alguém da China, porque não tinha ninguém da China que soubesse essas coisas, ou fizesse isso, ou tivesse em destaque. Né? Todo o pessoal que fazia isso estava nos Estados Unidos ou na Europa. Hoje não. Hoje não. Hoje você tem esse pessoal. Não, eu acho que é uma mensagem muito, muito positiva mesmo, como você disse, Amir, que é o fato de que... aliás, eu vejo 2 aspectos muito positivos na sua mensagem. Um, que é o que você já mencionou, que é o da... de que a gente tem condições. Né? Se a gente tiver o investimento adequado, e aí não é só volume, a segurança, a garantia, a perenidade do investimento. A gente tem mão de obra qualificada, a gente tem como qualificar também a nossa mão de obra. A gente roda o mundo e a gente vê os bons estudantes brasileiros eles têm condição de desenvolver. A gente vê eles se dando bem em qualquer lugar. Mas tem um outro aspecto positivo muito legal aí, que é o que eu acho que é você dá para nós aqui com essa sua mensagem a clara ideia de que a gente não precisa se resignar na estagnação. Ou seja, a gente tem para onde ir, a gente tem como crescer, a gente tem o que aspirar. Claro. Né? A gente pode aspirar coisas novas. O que seria, por exemplo? Desenvolver tecnologia. Sim. É um passo novo para nós, né? Que a gente tem condição de dar. E sempre que você tem condição de dar um passo novo, isso a vida fica muito mais divertida, né? Fica muito mais interessante. Sim. Exato. Talvez em uma frase, Amir, sobre essa mensagem otimista que você traz, é assim: nós somos tão capazes, né, que vale a pena comprar o risco de arriscar. Sim. Né? Sempre vale a pena. O que você vai perder com isso? A minha pergunta é: o que você perde? Você vai formar gente melhor, você não vai perder nada. Não, pois é. Mas eu te garanto que você vai alcançar o seu objetivo. Claro que não vai ser em 2 dias, mas não vai ser em 2 séculos, vai ser em tempo muito mais curto. Eu tenho toda certeza disso. Agora, foi só para fechar que acho que ficou um pouquinho aberto a resposta ao Fred. Fred, eu acho que a minha contribuição principal no Brasil foi o pessoal que eu formei. Realmente, vocês foram fantásticos. Você, Antônio Hélio, Cris, Ricardo, Harry. Olha, não adianta nem ficar nomeando, que daqui a pouco eu vou... Vai ter gente que não vai aparecer depois vai falar assim: você não falou o meu nome. Mas, enfim. Olha,
E isso daí eu acho que foi a minha grande contribuição no país, foi isso. Foi a formação de pessoal, que eu acho que é fundamental. Porque é aquela história, sem o pessoal, sem o material humano, com competência para fazer as coisas, não adianta, não vai desenvolver nada de excepcional. Então, eu acho que vocês realmente foram assim, o que teve de melhor que eu fiz aqui. Foi geração de pessoal altamente qualificado, que eu acho que vocês são. Então, Bom, então você também, Marcelo, apesar de não ter sido meu aluno, você também não faz. Ô, Amir, a gente é aluno de muitas formas diferentes, meu caro. Sim. Eu não, Sim. né? Eu espero que sim. Eu Não, espero que sim, e aluno das coisas boas. não, claro, cada conversa dessa a gente aprende, bicho. Pode parecer piegas, mas é um fato da vida. É um fato da vida. A gente aprende em cada conversa dessa. É bom. Só para deixar o registro, Ami, eu acho que eu falo por todos os seus ex-alunos e ex-alunas, nós nos consideramos muito sortudos de termos tido a oportunidade de ter a sua orientação. Muito obrigado. Só para não deixar o registro. De estarem no lugar certo com a pessoa certa, né, Fred? Isso, exatamente. Não, mas olha tem, evidentemente, olha só, eu acho que tem pessoas que são, de fato, geniais. Entende? São pessoas assim, fantásticas. Camarada. Agora, eu acho que a grande maioria são pessoas que têm competência, são pessoas bem formadas, bem sólidas e que na hora certa elas vão estar no lugar certo, tá? Repetindo o chavão, mas aí é que está o grande problema que aí está para tirar esse tom assim de modéstia. Não, você chegou lá, foi exposto a uma coisa dessas, é um desafio grande, e você deu conta do recado. Ok, beleza, tá bom. Não tem nada de mal nisso, não tem nada de errado de você estar num lugar excelente, com gente excelente. Agora, você resolveu o problema. Então, ótimo. Não tô... Porque tem gente que gosta de dizer mas também tem que fazer aqui no Brasil. Porque senão... não é bem assim, é o que eu disse antes. As condições que você tem de trabalho são totalmente diferentes e a sua exposição aos problemas, entende? A contextualização do seu trabalho. Isso é uma coisa fundamental. E é inegável de que, em alguns pontos, a gente não tem ainda isso. Mas podemos ter, sim. Né? Se a gente chegar nesse ponto que eu mencionei antes. Aí, claro, vai estar tudo conectado e a gente vai estar fazendo uma pesquisa básica no ambiente de alta tecnologia. Você vai conseguir fazer excelentes equipamentos, uma excelente instrumentação. Uma coisa puxa a outra. Agora, é claro que numa sociedade onde todas essas coisas estão presentes, o contexto é outro. Os problemas que surgem são outros. E não adianta a gente tentar... Quer ver? Olha só uma coisa. De novo, um exemplo assim, analogia com esse problema seria exatamente a questão... Pega o pessoal de computação quântica hoje. O pessoal de computação quântica, você fala assim, mas para que servem esses computadores quânticos? Você vai um computador mais rápido e você vai resolver problemas assim, assim, assim. Mas olha, o pessoal assim, mais consciente, mais pé no chão, fala, olha, a gente tem isso, isso e isso. Agora, vai ter muito mais coisa na hora que o computador quântico realmente estiver a pleno vapor. Aí você vai começar a resolver inúmeros problemas, entende? Você vai começar a resolver inúmeros problemas que você não tem nem ideia agora. Problemas que você não tem ideia ainda agora, que lá vão aparecer depois que você tiver o computador quântico. Quer dizer, então, é isso que eu digo. Às vezes você tem um projeto que é um projeto que não vai muito longe. Na hora que você tem alguma coisa concreta conectada a ele, ou seja, essa coisa inserida num contexto real,
muda de figura. Então, você tem uma outra pegada para resolver o problema. E tudo muda, eu acho. Então, essas coisas todas são muito importantes e a gente tem que saber exatamente dosar tudo isso sem destruir ou sem endeusar também demais. Agora, claro, existem os deuses, não tenha dúvida. Certamente você tem um Phil Anderson, um Dick Feynman, esses caras fantásticos. Tem Landau. Aí outra história. Mas o resto, aí tem gente boa, que dá conta do recado, bem formada, bem sólida, que, se exposta a questões importantes, vão dar conta do recado. É só isso. Então, não deixa de ser o cara certo na hora certa, no lugar certo. Não, sem dúvida alguma, o lugar certo e a hora certa também são feitas pelo cara certo, né? Além do que, assim, Obrigado. É uma platitude dizer isso, mas é uma platitude que é interessante, mas as pessoas não sei se elas se dão conta disso, né? A vida é uma sequência de eventos aleatórios, né? Que a gente vai encaixando e a gente tenta dar sentido a essa sequência, né? Então, você ter a percepção e, ao mesmo tempo, a atitude de aproveitar cada evento aleatório que aparece na sua frente para empurrar para o bom lugar, também é uma habilidade, né? Sem dúvida. E eu acho que, de certa forma, isso está conectado com aquilo que você falou da coragem, né? A gente tem que ter a coragem de toda vez que o evento aleatório apontar a gente numa boa direção, a gente capitalizar em cima disso, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Tem que ir. Se a via está aberta, vamos nela. Isso, exato. Eu acho que... Fred, mas, você olha, quer perguntar mais alguma coisa? Amir, você... Não, a gente pode ficar aqui horas e Não, horas. eu sei, né? mas é porque... exatamente. Eu não quero encerrar o papo, não. É só porque... Não, eu sei, eu não estou... Não, que a gente sei pode... que a gente tem um... vídeos tem um muito horário, vamos ser práticos, né? Vídeos Sim. muito longos no YouTube tendem a... né? Então, a gente já tem mais de 1h30, né? Conversando. Estamos com 2 horas, professor. Está vendo? É impressionante. Então, passa rápido. Passa rápido. Não, Passa tem rápido. 1h30. Talvez... de conversa gravada, talvez 1h40. Talvez a minha sugestão seja assim... ainda teria muito mais. Então, eu estou preparando essa palestra, né? E vai ser um histórico. Então, eu vou contar muito do que eu contei para vocês aqui, só que menos detalhe, porque eu vou ter um tempo mais curto para falar. Mas eu vou falar sobre essas coisas, entende? Vou falar sobre o histórico. Como é que eu, fazendo um curso que apareceram os squids, etc. Aí, eu vou dar uma boa... A minha única dúvida é se eu, talvez, por uma questão de tempo, talvez eu pare mais nessa parte dos 80. Talvez eu nem entre nos 90, pare nos 80, porque, no fundo, se você for ver, né, esses 10 anos, todo o background que foi usado... Não, depois algumas outras coisas foram feitas também, mas tem muito... Eu não vou dar uma de Rudolf Piles aqui, porque o Rudolf Piles foi um outro cara que eu conheci no ITP, nessa viagem de 84. E ele dizia o seguinte: olha, quer saber de uma coisa? Tudo que se faz em física hoje, salvo, e dava 2 exemplos, ele falava assim, foi feito na década de 30, tudo. E ele deu, inclusive, um seminário chamado A Física na Década de 30. E aí, então, de fato, eles fizeram muita coisa na década de 30.
É impressionante como os caras trabalharam na década de 30. Muita coisa foi feita. Muita coisa que, inclusive, foi ressuscitada mais tarde, está lá na década de 30. É impressionante. Eu conheci um pesquisador... Não quero... Bom, eu conheci um pesquisador que dizia que se você quisesse, você podia pegar algum dos artigos semi-obscuros desse pessoal dos primeiros 30 anos e fazer sua carreira inteira tentando entender o que ele realmente quis dizer. Olha, mas olha, eu não quis dizer aqui, não estou querendo comparar a física inteira com o que rolou aí de Não, está claro. Não. Mas foi muita coisa. Toda essa área aí foi o desenvolvimento mais básico dela foi feito na década de 80, ou 80, 90, vai. Foi muita coisa. Porque aí, botando 90 também junto, aí vem toda a parte de computação quântica e toda essa física de dispositivo que foi relevante para os processadores quânticos de dispositivos supercondutores. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou parar a gravação. Ok. Agradecendo ao Amir e ao Fred.